Hoje você vai aprender. Hoje se trata da parte 2, onde eu conto casos ufológicos de abduções, fenômenos extraordinários que aconteceram no ano de 1937. Se você acompanhou a parte 1, hoje eu conto para você sobre estes casos e historicamente eu vou explicar para você por que tanta coisa aconteceu em 1937, tá? Se você não assistiu a parte 1, eu recomendo que você assista. Conheça o meu trabalho, tem links na descrição, Telegram, Como Vencer Todas, que é a minha consultoria, o meu contato pessoal. E o Telegram tem um material de apoio, inclusive esse e-book você encontra por lá, tá bom? Bom, falando disso, vamos ler alguns casos aqui e a gente chega no consenso, tá? Olha só, vamos lá. Em Michigan, né, um pescador viu uma criatura parecida com um homem, escamosa, que escalou a margem de um rio. Escamosa porque eu estou traduzindo isso aqui do inglês para o brasileiro no Google Tradutor, tá? Que escalou a margem de um rio e se encostou em uma árvore, então soltou de volta na água. A testemunha sofreu um colapso nervoso após o incidente. O cara surtou. Porque a realidade que o governo nos apresenta é que nós vimos dos macacos veganos. Aí quando o cara encontra uma criatura de um biofísico diferente, tipo um reptiliano, o cara surta. Onde é que vem isso aqui? Não se encaixa nos meus livros de história do professor maconheiro. Aí simplesmente o cara começa a entrar em colapso mesmo, tá? Para quem acompanha a Bíblia sabe que esses seres são reais. Então pra você ver que em 1937 um desses seres saiu, né, dos dutos, dos túneis que tem nos lagos, né, mais fundos, e veio à superfície e voltou para o submundo, tá? Inclusive, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Nunca entre em caverna. Nunca faça exploração, nunca entre em caverna. E jamais faça viagens de mergulho. Não faça mergulho em caverna. Não faça. Tem casos de pessoas que gravam esses mergulhos e a pessoa não percebe. Ela não percebe. Mas quando ela vai ver, revelar aquela filmagem, tem seres verdes atrás delas, escondidos. Muitas vezes esses seres não atacam a pessoa porque o Espírito Santo de intervenção divina, Deus, não permite. Ele cria uma barreira magnética que impede esses seres de atacar. Mas eu vou dizer uma coisa para você, não é todo mundo que acontece não. Muitas pessoas que fazem mergulho desaparecem, sem deixar rastros. Muitas pessoas que vão fazer exploração em cavernas desaparecem sem deixar rastros. E quando eles reúnem uma equipe para fazer exploração na caverna, eles simplesmente começam a escutar barulhos estranhos e a caverna é como se ela não tivesse saída. Então assim, toma muito cuidado. Meu irmão, não queira ser o aventureiro. Não seja Dora aventureira, tá? Seja o cara conservador. Não se emboque na floresta. Não se emboque. Mas se eu não me embocar na floresta, simplesmente o governo vai me pegar com um veneninho. Não sei o quê. Meu irmão, a vida é Cristo. Se você tiver que se embocar na floresta, você vai, assim, eu vou dizer uma coisa para você. Se prepare para o inferno na floresta. Eu trouxe casos aqui. A coisa não é fácil, tá? Toma muito cuidado mesmo. Um conselho pessoal, tá? Olha só, então o cara surtou com o que ele viu. Olha só, outro relato, tá? Na Rússia. Um morador de um local chamado Parchim estava sentado em um banco às margens do rio, local quando de repente sentiu desorientado, como se estivesse narcotizado. O cara começou a sentir que estava drogado ali, tá? Ele pareceu adormecer por um momento em um estado de sonho. Ele viu vários homens esverdeados com um objeto parado atrás dele. O objeto atrás dele era grande, redondo, como um pedaço de pão redondo, tá? Essas naves ufológicas que parecem um cilindro. Os estranhos homens o convidaram a segui-los, né? Ele não sentiu medo. E eles entraram na nave. Ele ouviu seus pensamentos em sua cabeça. Enquanto eles exigiam que ele tirasse a roupa, ele fez o que lhe foi dito. Os seres então lançaram um feixe de luz sobre suas roupas e um aparente procedimento de descontaminação. Como eu digo, esses seres das trevas eles não conseguem sobreviver à atmosfera que Deus criou após o dilúvio, tá? E disseram que ele poderia se vestir novamente. Depois disso, ele viu uma tela com cenas holográficas de seu planeta natal.
ele lembrou que o planeta não parecia ter muitas árvores e tinha pequenos animais remotamente parecidos com cavalos. Depois dessa demonstração, ele lhes disseram: estamos aqui pela quinta vez, a cada período que ficamos aqui por 5 anos, aqueles que estão nos substituindo estão chegando e devem chegar no ano de 1938. O que acontece? Esses extraterrestres aí, muitas vezes, os extraterrestres, eles fazem abduções em sonhos ou na vida das pessoas só para testemunho de ETs, para que os ETs não caiam no esquecimento, porque o adversário, ele quer enganar a pessoa. E muitas vezes eles fazem esses testes. Quem que você acredita? Você acredita em anjos ou extraterrestres? Se a galera acreditar em anjo, eles vão dar um jeito de enganar por anjo. Se a galera acreditar em extraterrestre, vão dar um jeito de enganar por extraterrestre. Extraterrestre sempre ganha. Então o que acontece? Eles têm um tipo de programa para iludir as pessoas com extraterrestres, tá? Muitas vezes são robôs ali ou são demônios usando uma roupa, como é que eu posso dizer o nome? Biofísica, tá? Eles entram nessa roupa. Vamos continuar. Olha só. Os alienígenas então disseram que não podiam ficar muito mais tempo, pois estavam ficando sem provisões. Eles pediram que ele cooperasse e que eles ajudassem no que fosse possível. A testemunha nunca divulgou seus pedidos específicos, né? Que delícia. Claro, deve ser a mulher, como sempre, né? Porque se ele deve divulgar, se ele seria preso, né? Deve ter sido mulher, porque sempre o demônio gosta de promiscuidade, né? Antes da morte, ele confessou à sua esposa que ele fornecia jornais regularmente para aqueles seres. Jornais, claro. Realmente era necessário abafar o caso por causa de um jornal. Os alienígenas também disseram, né, que o tempo do voo até seu ponto de destino durou 2,5 anos no tempo terrestre, no mesmo sentido para o seu retorno. Então, basicamente, aqui você vê um programa, né, de seres que vivem no Hollow Earth, que se passam por extraterrestres. É um programa para fazer com que as pessoas acreditem em ETs. Tá? Eles estavam, nesse ano, eles estavam tendo muito avistamento de ETs para convencer as pessoas que existe algo no espaço. Por quê? Porque neste mesmo ano já estavam trabalhando em cima de constelações, de universo, eles já estavam implementando essa história da NASA. Tá? Então vamos continuar para você poder entender. Eu vou explicar tudo daqui a pouquinho. Olha só, tudo em 1937, hein? Olha só, isso na Austrália. Depois de acordar em 2 noites consecutivas, sentindo paralisada e suando profundamente, a testemunha deixou a luz na 3ª noite e acordou para ver 2 pequenas figuras vestidas de preto em pé ao lado de sua cama. Ele pensou que pareciam 2 pequenas freiras com as cabeças cobertas, uma delas estava tentando tirar a roupa dele. Ele disse as orações do Senhor e as estranhas figuras foram embora, envolvendo em outros encontros. Então acontece, muitos casos de ufologia é assim. O cara está sendo abduzido, fala o nome de Jesus, a abdução para. Muitos casos de ufologia é abdução sexual. Eles fazem abduções da pessoa para tirar o material genético, o esperma, né, ou o óvulo. Então tem essas abduções sexuais, isso existe. Aí todas elas, quando se clama o nome de Jesus, parece que ET, marciano, venuano, parece que esses seres têm medo de Jesus. Por que será? Né? Por que será? Né? Adivinha? Então o cara começou a fazer oração e rapidamente esses seres foram embora. Né? Quando eu falo aqui sobre sucubos, incubos, o pessoal acha que é brincadeira. Mas são demônios, isso aí é extraterrestre. Os caras, meu irmão, se extraterrestre estiver na moda, eles vão fingir ser extraterrestres, tá entendendo? Se Serginho Malandro estiver na moda, eles vão fingir ser o Serginho Malandro. É simples, né? É óbvio, é para enganar. Vamos lá, vamos continuar. Olha só, Inglaterra, tá? Olha só. Um homem passeando com seu cachorro ao longo de uma estrada escura perto de uma colina viu uma figura estranha descendo a encosta. Ele correu direto para uma cerca e, em vez de parar para pular, passou por ela, passando muito perto da testemunha. O ser foi descrito como humanoide com cerca de 5 pés e 2 polegadas de altura, coberto de pelos, com mãos e pés de cabra e uma cabeça extremamente pontiaguda. A figura atravessou a estrada e subiu uma encosta íngreme em direção aos trilhos da ferrovia. A testemunha sentiu-se obrigada a seguir a criatura, mas resistiu. Então acontece, quantos monstros estranhos não saem dessas dimensões, né? Eles vão, saem e voltam. Cara, eu contei um caso aqui de um cara que ele foi escalar uma floresta. Escalar uma montanha na floresta. Aí, para piorar a situação, youtuber, ele foi sozinho, né? Como eu posso me fuder, assim, de uma maneira avassaladora? Aí o cara foi escalar, eu vou contar rapidamente, o cara foi escalar uma montanha de pedra na floresta, chegou lá em cima e encontrou um homem.
né? E a montanha hiper íngreme. Encontrou um homem, aí ele falou, peraí, meu irmão, eu tô no alto da montanha, como é que tem um homem aqui? Aí ele chegou, começou a chamar o nome do cara, o cara não respondeu, ficou parado de costas assim. Quando ele colocou a mão no ombro, o cara virou. Quando o cara virou, ele não tinha rosto. Aí o cara tomou um susto, tipo aquele Slenderman, não sei, é essa porcaria que inventa. Sempre tem um fundo de verdade. Aí, nesses games, nesses filmes, aí o cara desesperou e começou a descer a montanha desesperado. E nessa ele caiu, quebrou a perna. E ele caiu em cima de um tronco de uma árvore, ficou preso. Ficou preso no tronco de uma árvore. Não teve condições de ligar para ninguém, saiu no desespero. E aí ele teve que passar a noite naquela floresta, com aquele ser lá. Diz ele que o ser o queria pegá-lo, mas ele começou a orar, a gritar, a pedir socorro, viu que não dava muito certo, começou a orar. O cara passou a madrugada inteira, o dia inteiro orando, até que chegou o resgate. Dizia ele que esse monstro subia e descia as montanhas, cantava cânticos, fazia um monte de coisa estranha, dobrava a cabeça. E ele sempre orando com o cu na mão. E aí ele foi resgatado. Tá? Chegou de dia, os caras foram resgatar, notaram a ausência dele. Ele foi resgatado e foi levado no hospital. Nunca mais o cara quis fazer escalada, né? Que delícia. É o que eu falo. Ô, meu irmão, os índios, tupis, tupinambás, guarujás, todos esses grandes, essas tribos indígenas, não estou dizendo índio de iPhone, estou dizendo os índios verdadeiros. Todos eles, quando vão na floresta, pedem licença para a floresta. Não vão para a floresta em dias específicos, não vão para a floresta quando a lua tá grande, não vão para a floresta se eles sentirem uma presença ruim. Eles têm que ter a bênção do pajé deles, eles têm um ritual que eles passam um tipo de produto no corpo para eles poderem ir para a floresta, eles passam um monte de coisa no corpo. Eles nunca vão sozinhos para a floresta, nunca vão de noite para a floresta. Índio que mora no mato. Aí você vai na floresta. Porque a youtuber ou youtuber sim, que disse que o mundo acabar, que vai se embocar na floresta, diz pra você se embocar na floresta também. Aí você vai. Meu irmão, eu digo uma coisa pra você. A floresta é o melhor lugar pra você se esconder. É tão bom que você desaparece mesmo. Desaparece mesmo. Tem que tomar muito cuidado. Então o que acontece? Os índios eles têm um ritual, um procedimento pra poder ir pra floresta. E, cara, quantos casos de índios que somem? Você acha que a história de Cuca, reptiliano, a Saci Pererê, todas essas grandes histórias veio da onde? De conto de fadas? Né? Então, assim, é algo bem terrível, tá? Olha só, vamos lá. Outra história, tá? Vamos pegar uma aqui bem estranha, tá? Vamos lá, deixa eu pegar essa aqui. Aí eu conto esse caso e explico por que em 1937 começou a acontecer muita coisa. Vamos lá. Lá na Tchecoslováquia, em 1937, o nome da mulher tá psicografado, tá escondido. Estava visitando parentes que viviam em uma pequena aldeia, perto da fronteira da Romênia. E uma noite estava em um campo aberto com a lua cheia no alto, e apenas olhando para a vasta extensão das estrelas, quando ela de repente viu que a princípio parecia uma estrela cadente piscando no céu. Ele emitiu um barulho estranho que iluminou todo o céu. Parou vários minutos e então riscou em direção ao horizonte, fazendo curvas repentinas em ângulos retos enquanto avançava. Se você analisar uma noite, se você for para um sítio, campo, onde não tem tanta poluição, e você analisar as estrelas no céu, ficar umas 2 horas olhando para o céu, você vai ver. Eu garanto para você que você vai ver nave voadora. O fenômeno OVNI está tão presente que se você for para o campo, para um sítio, para uma fazenda, e ficar olhando para o céu durante 2 horas, você vai ver uma nave voadora. Eu te garanto para você. Hoje em dia já estão oriçados assim. É inacreditável, tá? Aí ela falou assim, ele emitiu um brilho, né, estranho, que iluminou todo o céu, parou várias vezes em minutos, então riscou em direção ao horizonte, fazendo curvas repentinas em ângulos reto enquanto avançava. O visitante noturno, em sua posição mais próxima, assumiu a aparência de uma nave não humana. Né? Mais tarde naquela noite, a testemunha teve um sonho muito vívido, no qual esteve no mesmo campo onde originalmente vira o objeto. Ele viu uma esfera metálica brilhante, com cerca de 50 pés de diâmetro, descer do céu e pousar na proximidade. De repente, uma porta se abriu no fundo da nave,
e um raio de luz azul irradiou e atingiu a testemunha, envolvendo sua cabeça e ombros. Ele se sentiu paralisado e leve com a pena. Então ele foi gentilmente levado no ar e levitou para dentro da nave pousada. Uma vez a bordo da nave, ele se viu sendo conduzido a uma pequena câmera por duas criaturas semelhantes a robôs. É claro que eu falo, os extraterrestres na verdade são robôs, tá? 90% dos extraterrestres são robôs. São robôs criados nas trevas, tá? Eu preciso explicar um dia para vocês, mas tem coisas que eu evito falar aqui. O pessoal chama isso de... tem um nome específico. É um corpo humanoide robótico que você consegue fazer com que o demônio utilize durante um curto período de tempo, tá? Para ficar fácil de entender, o último filme de Frankenstein, eles replicaram exatamente a mesma tecnologia, só para você poder entender, tá? Não é que Frankenstein inventou isso já é 1937, bem antes desses filmes, tá? Bem antes de toda a história, tá? Aí, né, em questões de momentos, a sala iluminou-se com um vermelho brilhante e um homem muito acima da altura normal apareceu na frente da testemunha. A testemunha não conseguiu falar e foi instruída a prestar muita atenção. Ficar quieta e apenas ouvir. O ser que se identificou como André Axen, né, claro, tem um nome fictício, disse que a Terra logo entraria no meio de uma grande batalha que tiraria muitas vidas e deixaria muita tristeza em seu rastro. Por que essa batalha? É o que eu vou explicar agora, tá? Ele expressou grande compaixão e declarou que eventualmente o bem superará o mal. A testemunha foi informada de que ele havia sido escolhida para o contato devido ao seu conhecimento científico. Antes de deixar a nave, ela aparentemente viu o projeto de uma invenção aparentemente que ajudaria a humanidade no futuro. Aí pronto, né? Teve esse caso que aconteceu. Agora, por que esse extraterrestre falou a seguinte frase? A Terra logo se encontraria no meio de uma grande batalha que teria muitas vidas e deixaria muitas tristezas em seu rastro. Tá falando da Segunda Guerra Mundial aqui? Não. Apesar que estava no mesmo meio, por que ele tá falando, esse extraterrestre está falando que vai ter uma batalha? Porque é a batalha entre mundos de 1920. É o que eu venho falando para você. Eles estavam em batalha. O diabo, a dimensão de Abaddon, sei lá que porcaria que era, saíram dos portais, quiseram tomar a Terra à força. E aí, nave caiu na Alemanha, nave caiu em Roswell, nave caiu não sei aonde, porque o exército de Deus abateu. Tá entendendo? Aí, esse cara, esse gordinho, tiradinho, gordinho, tiradinho. Os caras acham que eu tô mentindo aqui. Aí, meu irmão, eu digo uma coisa pra você. Se eu tô falando uma mentira, por que existe uma coisa chamada Guerra de Nuremberg? Hein? Onde OVNI tava contra OVNI. Porque, já que é tão mentira assim, por que existe uma coisa chamada Guerra de Nuremberg? Onde simplesmente, né, eles olharam pro céu naquela época medieval, e viram naves como orbes de luz, discos voadores, cilindros, batalhando uns contra os outros no céu. E um monte de naves explodindo no céu e caindo na Terra. Se realmente essas batalhas extraterrestres não existem, por que foi documentado em 1526 aí? É só você pesquisar, Batalha de Nuremberg. Agora, como é que pode um reino contra o seu próprio reino não subexistirá? Então, o diabo não estava batalhando contra si mesmo. Contra quem o diabo estava batalhando? Contra quem esses demônios que usam tecnologia angelical estavam batalhando? Contra Deus. Os anjos de Deus também têm naves. Os anjos de Deus também têm tecnologia. Adivinha quem perdeu essa paulada de novo? Os demônios. Aí, o que aconteceu? Eles simplesmente perderam essa batalha. Tá? Eu vou até trazer essa imagem aqui para frente, aqui, só para você ter mais ou menos uma ideia. Eles perderam essa batalha. Olha aqui, ó, documentado. Isso foi uma batalha documentada, tá? Então você vê aí praticamente isso aí. A Batalha de Nuremberg, um fenômeno ufológico documentado. Aí, meu irmão, nós temos o que aqui? O cara falando de cinema. Guerras entre Mundos, As Guerras de los Mundos, ou Guerra entre Mundos, virou um livro, virou um filme. Mas o que é essa guerra? Entre 1920 a 1940, de alguma maneira inexplicável, os extraterrestres tentaram dizimar a raça humana. Tentaram destruir a humanidade. Não me pergunte, eu não estava lá para saber. E aí eles perderam a guerra. Os seres humanos não sabem explicar como eles perderam a guerra, porque nessa época o ser humano mal sabia ler e escrever, era a Revolução Industrial, então os caras nem sabiam
muita coisa, né? Em teoria, né? Porque nós sabemos que tem Tartar, tem muita coisa aí, mas graças ao reset da sociedade, em 1920 o ser humano não tinha tanta tecnologia. Então como que eles ganharam? Como é que o ser humano ganhou contra as naves ufológicas? Como que eles ganharam essa guerra? Ah, mas no livro fala que o sangue humano tem veneno, e aí eles morreram. Ah, meu irmão, os caras fazem ritual humano, maia, inca, não sei o quê, bebe sangue humano há milhares de anos. Você acha que isso aí é verdade? Eles perderam a guerra, porque da mesma maneira que existe OVNI, existe força do diabo na Terra, existe força de Deus na Terra. Tá entendendo? A diferença é que as naves voadoras dos tronos, principados, hostes, que trabalham a serviço de Deus, eles não ficam aparecendo. Essas naves, elas emitem uma certa frequência que elas são invisíveis aos olhos nus. Então, simplesmente, o ser humano não consegue ver esses discos voadores estão o tempo todo no céu, só que invisíveis. Os anjos de Deus, que usam esse amparo chamado de tronos, eles não ficam visíveis aos seres humanos, porque Deus não quer que os seres humanos sofram essa interferência. Porém, o diabo, que não presta conta para Deus, muitas vezes coloca essas naves no céu para poder criar esse fenômeno. Tá entendendo? Aí quando o diabo quis pegar essas naves e dizimar a raça humana, porque ele sim nos odeia, Deus foi lá, a tropa de Deus foi lá e dizimou esses caras. E aí nós ganhamos a guerra, porque os anjos de Deus, mais uma vez, incontáveis vezes, destruiu esses OVNIs daí. Ah, esse cara tá pirando. Quando você morrer, você pergunta para Jesus. Vamos ver quem vai ser o otário dessa vez. Né? Então o que eu tô te dizendo é, de fato, realmente algo muito estranho. E vem acontecendo. Então, a meu ver, em 1937, esses seres saíram do buraco que eles vieram, lá do Abaddon, do Hollow Earth, saíram para poderem conquistar a Terra. O objetivo deles era simplesmente dizimar a raça humana e ficar com a Terra para eles. Mas tomaram um pau, de igualzinho foi na Batalha de Nuremberg. É a única explicação, não tem outra. Você consegue imaginar outra explicação para você me dar? Não tem outra. Então nós vemos que é isso aí. Então eles tentaram fazer as coisas e aparentemente não deu certo, tá? Então, meu irmão, é como eu digo para vocês, o diabo, se você perguntar para um satanista, você acredita em Deus? Acredito. Você acredita em Jesus? Acredito. Você acredita que Jesus Cristo tem poder? Acredito. Você acredita que eles têm poder? Acredito. Agora você pergunta para um cristão se Jesus Cristo existe, o cara fica em dúvida. O satanista sabe que Jesus Cristo existe, mas o cara que é cristão não acredita. Bom, eu espero que você tenha entendido, tá? A ideia do vídeo, eu vou até pausar esse arquivo para não perder. A ideia do vídeo de hoje é só um debate com vocês, evidentemente, é claro, né? É tudo especulativo, que delícia, tudo especulativo. Não posso afirmar mais nada aqui, né? As informações são sempre confiscadas, então a gente já fica com a rebarba. Mas não deixa de ser uma hipótese, tá? Fica aí a hipótese para vocês, comente aquilo que vocês acham aí, tá? Se inscreva no canal, deixe seu like, conheça o meu trabalho, tem links na descrição, tenho certeza que você vai gostar. Vou ficando por aqui, forte abraço. Não esquece de participar do Telegram, hein? Fique na paz.